No vídeo de hoje eu vou estar tunando esse Attack Shark K86, colocando Sweets Clean Yellow Pro da Ako, que tem uma excelente qualidade e são pré-lubados, com o objetivo de estar trazendo uma digitação mais suave e menos barulhenta. Eu já trouxe vídeo no canal personalizando o Attack Shark K86 antes, mas um cliente meu pediu que personalizasse esse de uma forma diferente. Dessa vez nós vamos estar fazendo várias modificações e fica aí para estar acompanhando tudo. A principal modificação vai ser a troca dos switches. Eu vou estar colocando os switches Clean Yellow Pro V3 da Ako, que é uma marca de uma qualidade excelente, e esses switches já vêm pré-lubados. O objetivo dessa troca é estar fazendo com que a digitação fique mais suave e com que ele faça menos barulho, já que os switches pré-lubados têm uma sensação tátil muito melhor do que os switches que não são lubrificados e geram menos barulho, afinal ele vai deslizar com mais facilidade. A segunda mudança é estar trocando essas teclas por teclas pudding. Essas teclas pudding são na cor branca e o link delas vai estar na descrição. O objetivo de trocar as teclas para as teclas pudding é somente quesito estético mesmo, para poder passar a luz pelas teclas e trazer um visual mais agradável. Por último, estaremos fazendo o Tape Mode, que é passar a fita crepe na parte de trás do teclado. E uma coisa que vocês ficaram muito em dúvida no vídeo anterior foi por que fazer o Tape Mode. O Tape Mode é um processo que é feito para poder estar diminuindo o ruído e diminuindo o som que passa para a parte de trás do teclado, fazendo assim o som ficar um pouco mais suave, né? Muita gente não percebe a diferença, mas eu percebo, e a maioria das pessoas que eu faço gostam que fique assim. Então é algo que de fato vale a pena você testar para poder ver se você prefere sem ou com. E vamos de desmontagem. E para começar a desmontar ele, você precisa tirar as teclas, né? Como vocês veem, para retirar as teclas é um processo muito simples. E para começar a desmontar ele, que ele solta primeiro essa parte, o knob de volume. Você precisa tirar e depois essa partezinha preta. E eu sempre gosto de comentar sobre a construção desse teclado, porque ele é um teclado muito barato para a construção que ele entrega. Esse knob de volume aqui prateado é realmente um detalhe muito bonito. E agora, já com o knob de volume e as teclas retiradas, é só você estar exercendo pressão nesses pontos em que tem essas entradas aqui, ó. Se você olhar de perto, você vai conseguir visualizar todas elas. É um processo em que você tem que tomar cuidado, afinal você tem que usar bastante força, porque ele não tem nenhum parafuso. E uma dica para vocês que eu não tinha feito no outro vídeo, é utilizar uma chavezinha de fenda para poder te ajudar. É só você estar encaixando nessa parte que ela ajuda muito esse processo, ó. Ela sai com muito mais facilidade. É só você encaixar todos esses pontos e tá exercendo só um pouquinho de pressão. Isso aqui facilitou muito o processo. Da última vez eu tive que fazer muita força porque eu não sabia disso. Mas agora que vocês sabem, é só estar encaixando em cada cantinho que ele vai sair com muito mais facilidade. Como vocês podem ver, a parte de cima dele solta completamente. Dá um trabalho, né? Você tem que exercer bastante força. E principalmente, ó, se você for pressionando com a chave igual eu fiz, você vai ter que botar muito menos força. Então eu recomendo porque ajuda bastante, né? E agora com o teclado desmontado, eu vou estar retirando todos os switches para poder estar colocando os switches novos. E no meu outro vídeo, alguém perguntou por que a barra de espaço geralmente não tem tanta iluminação. Se vocês verem aqui, ó, cada switch tem um espaço de LED, né? Isso aqui é o LED, esse pontinho branquinho. E na barra de espaço, ela é muito grande e possui só um LED, por isso que ela é uma tecla que acaba tendo um pouquinho menos de iluminação do que as outras. E agora, com todos os switches retirados, vamos estar colocando os switches novos. Como o K86 é um teclado que utiliza 88 teclas, 2 switches vão sobrar aqui desses pacotes, mas é bom que sobre porque você utiliza como switch reserva caso venha dar double click algum dia ou caso quebre algum switch. Eu sempre acho muito legal a apresentação da Ako, e eles não deixam de investir na embalagem trazendo um visual bem interessante, que eu acho muito legal, e eles deixam tudo muito bem embalado, o que faz sentido, afinal é um produto muito sensível, né? E a razão de eu estar substituindo esses switches antigos, que são da própria Attack Shark, pelos switches da Ako, é porque o switch da Ako tem uma qualidade muito superior a ele, e ele tem um toque muito mais suave. É bem perceptível a diferença quando você toca, porque realmente a lubrificação faz uma diferença legal. E os switches Yellow são os switches que, pessoalmente, são meus switches favoritos. Eles têm uma resposta bem interessante. Quando você clica, ele não é tão barulhento também. Então é algo que eu gosto bastante. E um detalhe muito importante para quem for fazer a substituição dos switches é, se vocês repararem, se a passagem aqui em cima de luz dessa parte ela é toda transparente,
para ter essa passagem de luz, porque se for um switch que não tiver essa passagem aqui transparente, quer dizer que a luz não vai passar direito, então ele vai ficar pouco iluminado. Então fica essa observação, se você for substituir o switch, vocês estarem percebendo se essa parte aqui de cima vai ser dessa forma. E uma das principais diferenças dos switches da Aqua é que ele tem outros 2 pinos para poder estar ajudando na estabilidade, e vamos colocar essas belezuras no lugar. Se você nunca realizou a colocação, é só você realizar nesse ângulo que encaixe essas 2 pontinhas aqui na abertura aqui do teclado. Aqui você percebe, ó, aqui por exemplo esse switch aqui, esse cantinho ó, vai exatamente assim. E ele encaixa perfeitamente. Engraçado, ele acaba combinando a cor com os estabilizadores, mas não foi querendo. Isso aqui que está aparecendo na tela é um site, eu vou deixar o link dele na descrição. E ele é um site para você estar testando se os switches estão funcionando ou não. Cliquei ali, a tecla ela fica em amarelinho enquanto eu estou segurando, e quando eu solto ela fica em verde. É só você estar testando todas as teclas. Esse passo é importante para você saber se está tudo funcionando ou não. Aí um detalhe. Aqui, por exemplo, ó, nessa parte que está mostrando o Windows, ela não vai ser ativada porque essa tecla é a tecla FN. Então, ela vai ser uma tecla que não vai aparecer ali na lista que a gente está vendo aqui. Ó. Isso não significa que ela não está funcionando, ela só significa que ela é uma tecla que não é desse layout. Então, para testar ela, é só você estar mexendo aqui no LED, ó, com a setinha para qualquer lado, que ela vai estar reagindo. Então, se ela não reagir, por exemplo, aqui, ó, quando você diminuir o LED, é porque ela não está funcionando. Agora, se ela reagir, é porque está tudo ok. Agora, continuando, ó, vou testar as setinhas, as funções. E o meu C aqui, ó, por exemplo, é uma tecla que não está sendo digitada ali. Então, vamos ver o que aconteceu. E como vocês podem ver, ó, o switch ficou tortinho. E aí, o switch está danificado, acabou, o que acontece? Não, é só você estar movendo ele para a posição correta e tá recolocando ele. Aí vocês testam de novo. Eu tenho essa pincinha aqui, mas vocês podem estar utilizando o que vocês tiverem aí no acesso de vocês para poder estar levando ele para o local correto. E é só vocês tentarem deixar ele o mais reto possível. Aqui, por exemplo, ó, ele está bem retinho, então vamos tentar encaixar ele para ver se funciona. Ó, aqui ó, já está funcionando. E se você não tiver com a aba selecionada, ele não vai dar a resposta de que você está clicando. Então é importante que você esteja com a aba selecionada aqui. Como vocês veem, a única tecla que não funcionou de primeira foi o C, mas eu retirei ele e coloquei de novo, ele funcionou. Aqui no caso, se vocês forem ver aqui na tela, ó, ele não fica aparecendo o Win, por exemplo, e essas outras teclas aqui em cinza, porque são teclas que não fazem parte desse layout. O Win, por exemplo, a tecla que substitui ele é o FN, então ele não vai aparecer ali mesmo não. E agora vamos para o próximo passo, que é estar fazendo o Tape Mode dele. E para vocês tirarem o teclado é bem simples, é só vocês estarem puxando ele para cima, ele não tem nenhum tipo de parafuso nem nada. Então, para soltar totalmente é só puxar essa partezinha, ó, ele já solta sozinho. Esse daqui é o cabo flat, para quem não sabe. E se por algum acaso o seu teclado veio com algum mau contato ou algo do tipo, que é algo raro, mas pode acontecer, vocês veem se esse cabo flat está bem fixo ou não. Aqui atrás agora vocês podem ver a parte de trás da placa, né? Na parte interna aqui do teclado vocês já podem ver que ele tem aqui um fan mode, né? Que é também para ajudar na acústica dele. Aqui tá a bateria, para caso alguém tenha defeito na bateria, por exemplo, pode estar fazendo a substituição. E aqui atrás fica a parte dos botões dele, para devolver o fan mode para o local correto. E agora vamos fazer o Tape Mode. E o Tape Mode, para quem não conhece, ele funciona para você estar melhorando a acústica do teclado. Ele é um processo muito simples. É só você estar colocando entre 2 e 3 camadas de fita crepe aqui. Essa fita maior aqui facilita bastante para você não ter que passar tantas vezes a fita, né? No último vídeo eu realizei com uma fita fininha, mas você pode utilizar o que você tiver aí. Uma coisa que é importante vocês se lembrarem é que bem aqui, ó, ele tem a conexão do cabo flash. Então nessa parte você vai ter que estar fazendo uma abertura.
E agora, já com as 3 camadas prontas, é só você estar fazendo a retirada das rebarbas que fica sobrando. É importante, quando vocês fizerem as laterais aqui, prestarem bastante atenção se não tá, por exemplo, se isso aqui não vai acabar limitando a fixação na hora que vocês forem remontar o teclado. Então faz bem certinho para não acabar tendo problema. Na parte superior, a mesma coisa. Já com o Tape Mode finalizado, no caso ele não permite com que o som esteja passando para o outro lado, então quando você digita desse lado, o som não vai passar para a parte de trás, é algo que muita gente perguntou, então é por isso que a gente realiza o Tape Mode. Aí tem gente que percebe essa diferença e tem gente que não percebe, para mim faz diferença e eu gosto bastante. E caso você não goste do som depois de realizar o Tape Mode, é só estar voltando ao modo original, que é só tirar a fita no caso. E um detalhe que eu tinha me esquecido era de estar realizando esses furinhos aqui nessas partes. Porém, é muito fácil você estar realizando, é só você pressionar um pouco aqui o teclado para ele marcar, né, a parte que tem que ser feito os furos. Aí agora fica visível a parte que ficou marcada, né, no caso. Aqui, por exemplo, foi nessa parte. Ou caso você prefira seguir por aqui pela frente, também é possível você sair marcando assim dessa forma. Agora, voltando ao processo de montagem, eu vou estar recolocando aqui o cabo flat. A parte azulzinha fica pro lado de cima e a parte dourada, que é essa parte aqui, fica conectada lá dentro. Que é a mesma coisa. Você conecta a parte dourada, o cabo flat agora conectado, a gente precisa testar para ver se está tudo funcionando corretamente. E um detalhe importante agora na hora da remontagem é vocês perceberem se essa pecinha está colocada, senão você vai ter que remontar o seu teclado todinho só por conta disso. E a maneira de encaixar ela é muito simples, só vocês estarem colocando aqui e colocando até o final. Isso aqui no caso é um plástico que fica entre o teclado e o LED lateral, então ele gera o efeito que vocês veem dos LEDs laterais. Já com essas duas partes no lugar, agora a gente pode estar fazendo o fechamento desse teclado. Agora, um detalhe importante antes de vocês fecharem o seu teclado é reparar se todas essas borrachinhas estão no local. Tem uma borrachinha, entrada de fixação, uma borrachinha, uma entrada de fixação, tanto em cima quanto embaixo. Aqui, como vocês podem ver, está com todas as borrachinhas, mas é importante vocês repararem nisso, porque elas ajudam e muito na estabilização, que é o que gera a tecnologia de Gasket Mode. A telinha é importante que esteja na posição correta para quando vocês colocarem ela, não gerar nenhum tipo de mau contato nem nada do tipo. E agora, para remontar, é só vocês estarem gerando pressão, né, de maneira bem simples mesmo, você não precisa botar muita força, mas precisa estar colocando nesses pontos principais, são os pontos que vocês fizeram força no início. E agora, já com o teclado aqui, vocês podem colocar o knob de volume. Não coloca o knob antes, porque senão ele não vai gerar o fechamento da tampa. Chegou o momento das queridinhas teclas Pudding. E como vocês sabem, esse teclado só utiliza 87 teclas, então vai sobrar muitas teclas, afinal é um kit com 130. Sobre a qualidade das keycaps, elas são keycaps double shot, elas têm esse encaixezinho diferente, que é muito bom, que ajuda principalmente na fixação dela. Então são keycaps de excelente qualidade e o link vai estar na descrição. E vamos pro resultado. E esse teclado realmente fica muito bonito, eu pelo menos gosto bastante dele com as teclas Pudding, e essas teclas têm um design bem minimalista, o que eu acho bem interessante. O único detalhe é que eu achei os Fs dela um pouco apagados. E se você está ansioso para ver o resultado do teste de digitação e do RGB ligado desse teclado, que ficou com certeza muito lindo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever. A maioria de vocês não estão inscritos, mas eu quero agradecer muito para quem está seguindo. E se vocês quiserem o link de algum dos produtos que está aparecendo aqui, seja o teclado, sejam as keycaps Pudding, que são muito bonitas, ou os switches da Acco, eu vou estar deixando o link deles na descrição. E sobre o switch, não esquece que o switch tem que ser o switch com a parte de cima vazada, senão o LED não vai passar.
O resultado visual, como vocês veem, essas keycaps são diferentes das keycaps que eu trouxe da última vez. E no caso aqui, a tecla fica brilhando porque você selecionou um modo de conexão e não está conectado. Eu vou mudar aqui, ó, vou clicar FN1. Aí agora, ó, no caso, está no modo Bluetooth e está na conexão 3. Eu vou mudar para conexão 1 e vou sincronizar com o meu computador. E vocês vão ver que ele vai parar de piscar. E elas são muito bonitas também. Vendo aqui de perto, a gente vê a diferença. Afinal, quando elas não são translúcidas, fica um pouquinho mais difícil de enxergar. Até com a luz ligada mesmo, já é interessante. Mas vamos ver com a luz desligada. E agora é a hora que a gente vê o real resultado das teclas Puging, né? As teclas Puging no escuro, principalmente, é o momento em que elas se destacam. Como vocês veem, ela fica com um efeito bem interessante. O fato dela ser translúcida, né? E agora vamos ao teste de digitação. E esse aqui é o som do teclado antes de estar realizando todas as mudanças. A tecla que me chamou mais atenção agora no teste de digitação é o Enter. O Enter dele chegou a um ponto que tá praticamente não ouvindo nada. É realmente bem interessante isso, porque é aí que a gente vê a diferença da troca tanto do Switch quanto do Tape Mode, né? E ao meu ver, com certeza ele ficou bem mais silencioso, né? E a digitação também fica muito mais fluida. Mas e você? Você acha que tá uma digitação mais suave? Você acha que faz diferença o Tape Mode dos Switches? Ou você acha que não faz diferença? Pra mim fez bastante diferença, eu gostei bastante do resultado. Então com certeza eu farei isso aqui no meu teclado. E eu espero que o Guilherme, que é o dono desse teclado, goste bastante do resultado. Recomendo vocês personalizarem, não recomendo, o que eu acho? Eu acho que com certeza foi uma mudança que fez um efeito bem legal, tanto no efeito sonoro quanto no efeito visual. No efeito visual principalmente porque é muito bonito realmente o teclado quando você utiliza ele no escuro, principalmente como eu estou utilizando. O fato das teclas ficarem translúcidas é muito bom e realmente eleva o teclado para um patamar muito diferente. Ele fica parecendo um teclado muito mais premium. E com as luzes ligadas também fica muito evidente que as teclas têm um visual muito, para mim pelo menos, tem um visual muito mais harmônico, né? Eu gosto bastante das teclas Puging e elas trazem um visual muito bonito. Agora sobre a diferença no quesito do Switch. Eu troquei o Switch padrão, né, que vem nele, que é esse daqui, pro Switch da Acco, que é um Switch de uma qualidade muito superior e é um Switch que vem pré-lubado. Ele é lubrificado, então ele tem uma sensação tátil um pouco mais fluida, né? Eu gosto bastante, pelo menos, deles. Ainda mais o Switch Yellow, que tem uma sensação muito boa. O Switch que vem nele já tem uma sensação tátil muito legal, né? O Switch White é um Switch bom, só que esse Switch, por ser de uma qualidade superior, ele realmente deixa o Switch original no chinelo, não tem jeito. Então sim, eu aprovo essa mudança, eu realmente gostei bastante do resultado nesse quesito. Eu acho que foi uma mudança bastante válida. E sobre o Tape Mode, sim, eu também recomendo fazer o Tape Mode. Ele é um processo que tem gente que não vê diferença, tem gente que vê diferença. Eu pessoalmente gosto bastante. E eu senti que dessa vez a diferença foi maior. Então provavelmente foi a questão de ter colocado 3 camadas e não 2. Eu preferi bem mais dessa forma. E se ficou alguma dúvida sobre esse teclado, sobre questão de software, unboxing, o que vem na caixa dele e tudo mais, eu tenho um vídeo mais completo sobre ele que vai estar nos cards e na descrição. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever e comenta aí. Você prefere o antes ou o depois?